Oficialmente? Bom, gente, boa Vamos. noite a todos. Eu sou a professora Gabriela, professora dos cursos de Comunicação e de Educação aqui da Unimetrocamp. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer à Unimetrocamp pela oportunidade de abrir esse espaço aqui na Unimetrocamp para a gente conversar sobre um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre pandemia, postura e exercícios físicos. E nós temos uma convidada muito especial, que é a professora Fabiola Caruso. A professora Fabiola, ela é fisioterapeuta, especialista em aparelho locomotor do esporte, mestre em performance humana. Ela é doutora em biodinâmica do movimento, docente do curso de fisioterapia e da pós-graduação aqui da Unimetrocamp. Então, muito obrigada pela presença, Fabiola. Eu também agradeço a presença de vocês que estão aí. Podem mandar as perguntas, você pode registrar suas perguntas, a gente vai aqui mandar todas elas para a Fabiola. E eu queria começar com um questionamento, Fabiola, que é o seguinte: Uhum. a necessidade de isolamento social, ela acabou mudando radicalmente toda a nossa vida. Então, nós temos muitas pessoas que passaram a trabalhar dentro de casa, muitas pessoas que passaram a estudar dentro de casa. E o que significa isso na prática? Muitas horas sentados todos em frente ao computador. Então, minha pergunta é: ficar muito tempo sentado em frente ao computador é um problema? Bom, a gente tem... primeiro eu queria agradecer o convite, né? Agradecer por estar aqui, agradecer a todos que estão aí assistindo. E com relação à sua pergunta, nós temos aí, primeiro, uma situação bem diferente, né? Nós estamos num momento em que as pessoas deixaram de trabalhar no seu local de trabalho e passaram a trabalhar em casa. Muitos Uhum, desses já trabalhavam horas sentados uhum, e não uhum, vinham uhum, apresentando problema nenhum. Mesmo uhum, aqueles que fazem home office, eles já têm um preparo do local de trabalho para isso. O grande uhum, problema que a gente está tendo nessa pandemia são as faltas de adaptações para a sua aula uhum, online, para o seu home office. Então, você passou a trabalhar em casa, ou numa mesa da cozinha, ou no sofá da sala. A gente tem uhum, aluno que assiste aula pelo celular, segurando o celular na mão. Então, o uhum, maior problema, não só o fato de estar sentado por muito tempo, é uhum, a rotina toda que vem sendo mudada. entendi. Além de você ficar sentado por muito tempo, isso com certeza pode acarretar em algumas Uhum, alterações e principalmente em dores, e as dores normalmente são na coluna, dor lombar, dor cervical. A uhum, gente tem um problema aí, é que quando você está no seu ambiente de trabalho, você levanta, vai ao banheiro, você conversa com alguém e você tem uma estrutura para aquilo. Então, em casa, a uhum, primeira coisa, não temos muitas vezes essa estrutura. Segundo, uhum, muitas vezes a gente tem outros fatores que tiram nossa atenção da própria aula, uhum, fazendo com que nossa postura também seja incorreta. Então, por exemplo, eu estou aqui em reunião, meu filho está fazendo alguma coisa, eu estou lá uhum, modificando a uhum, minha postura. uhum, Cadeiras muito baixas ou muito altas, mesas uhum, que são baixas e são altas, e principalmente para os alunos. uhum, Na aula online, não existe uma necessidade deles usarem o teclado do computador, e sim um uhum, caderno, algo para anotar. Então, o grande uhum, erro de postura é você utilizar o computador na sua frente e tentar anotar na lateral. Então, a uhum, ideia da aula online seria que o seu monitor estivesse mais afastado e você tivesse o espaço como uhum, você tem corriqueiramente na faculdade, ou quando você estuda em casa sem um monitor, né, estuda com um livro, para que você uhum, pudesse fazer a anotação, como se o professor estivesse ali na frente. Então, não há entendi. necessidade, porque as adaptações elas começam a ocorrer na coluna exatamente para Uhum, você conseguir escrever, conseguir se
associar com o assunto. Outro problema que a gente tem muito grande do tempo sentado. Erradamente, né, erroneamente, a gente acredita que a posição mais confortável é a posição melhor. Isso não é verdade. O nosso corpo, ele é extremamente folgado, vamos dizer assim. Ele quer economizar energia e ele sempre tem menos energia com contração muscular. Então, quanto mais relaxado eu tiver, que para mim parece super confortável, eu tenho maior pressão sobre minhas articulações. Quanto maior ativação muscular eu tiver, menor é a pressão sobre a articulação da coluna. Então, o jeito correto dessas horas sentadas seriam ativando a região de abdômen e com a coluna ereta e não relaxado. Então, quanto mais relaxado eu tiver, maior a pressão. E isso, depois de 2, 3, 4 horas sentadas, a hora que você levanta, é aquela hora que você levanta já com a mão nas costas. Do tipo, nossa, doeu. Doeu por quê? Porque eu estou aumentando a pressão e não tenho força muscular. E era sobre isso mesmo. Pode falar. Não, era sobre essa questão de número de horas. Essa questão de número de horas, Fabiola, que você falou, eu fiquei pensando, né, que agora nós estamos nesse novo normal, né, ou home office, ou as aulas, né, no ponto de vista do aluno. Ele, por exemplo, o aluno que tem pré-aula e depois tem as aulas convencionais, ele vai ficar 4 horas sentado ali prestando atenção na aula. Será que não existe alguma coisa, seja do ponto de vista do aluno ou do ponto de vista de quem pratica, né, de quem faz o home office, o que pode ser feito antes dessa jornada hercúlea ou após essa jornada, ou os dois, né? Antes disso e depois das 10 horas da noite. Então, aí entra o agravante que eu até ia citar. A gente tem um agravante aí nessa pandemia. Nós não só passamos a trabalhar em casa, né, assistir aulas online, montar trabalhos, né? Tem muita gente que está trabalhando no escritório sem assistir aula, mas dentro de casa. Mas nós deixamos de fazer atividades, você não acorda mais, sai de casa, entra no seu carro, sobe escada no seu trabalho, anda para um lado para o outro. Você tem uma dinâmica corporal bem diminuída nesse período. Então, esse eu acho que é o principal agravante. O ficar 4 horas sentada não é o problema, se você estiver numa postura correta. Mas o agravante é você não ter atividade. Porque a hora que o aluno termina a sua aula, ou a hora que você termina uma atividade, em geral, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Se jogar no sofá. Sim. Ou tomar um banho e dar uma jogadinha no sofá. Por quê? Para descansar o corpo. Mas você está descansando o seu corpo novamente sentado. Ninguém descansa o corpo em pé. Então, mesmo que eu sugerisse aí, vamos fazer algumas pausas para alongamento, é mais importante do que isso que a gente tenha, mesmo em quarentena, mesmo dentro de casa, uma vida ativa. Atividade física. Você fala, mas como eu vou fazer atividade física? E atividade física não é faxina, tá? Faxina, eu sei que muita gente está fazendo também, faz parte. E na maioria das vezes a gente também faz com posturas erradas. Atividade física é trabalhar a musculatura que antigamente, quando a gente saía, a gente utilizava. Ah, mas eu nunca treinei, eu não fazia musculação, eu não fazia nada. Tá, mas você levantava, você sentava da cadeira, você caminhava. Então, encontre algo prazeroso ainda que você consiga fazer em casa. Alguns exercícios, por exemplo, que simule pilates. Hoje a gente está tendo muita aula online, né? De técnicas de exercício, e aqui só um parêntese, exercício físico é prescrito por educador físico, tá? Se você for assistir algum vídeo, alguma videoaula de exercício, assista de um educador físico, né? Não de qualquer exercício que aparece por aí, senão sua dor pode até piorar.
Então, você tem como ativar esse corpo. Ah, mas eu moro num apartamento, num lugar pequeno. Vamos trabalhar a região abdominal, região paravertebral. Então, eu preciso ativar a musculatura e isso de uma forma regular. Muitas vezes, fazer exercício durante essas 4 horas, você não vai ter um tempo suficiente para ativar a musculatura. Agora, se você fizer na semana, 2, 3 vezes na semana, algo regular, eu tenho certeza que você não vai ter dor nas costas. Entendi. Outro problema que vem acontecendo, e aí a gente tem bastante queixa de dores nesse período, boa parte das pessoas em quarentena, com raríssimas exceções, ganharam peso. Sim, infelizmente. Porque a gente está em casa, a gente come mais, né? Então, o fato de ganhar peso é mais um agravante. Então, eu estou perdendo massa muscular porque eu não estou usando e estou ganhando massa gorda, né, que a gente chama tecido adiposo, porque eu estou parado. Então, meu peso aumentou, mas a minha força não. E essa sobrecarga vai cair sobre a coluna. E nesse desbalanço, né, quando você aumenta a sua massa corporal, em geral, o primeiro local que você tem um aumento de massa é a massa abdominal. Então, imagina que o abdômen é puxado para frente, sua coluna vai junto, então eu começo a ter uma tração na coluna, isso começa a gerar dor. Aí eu fico sentada 4 horas numa posição relaxada, que parece que está uma delícia, que na verdade eu deveria estar contraindo o abdômen e sustentando minha posição, porque aí sim eu teria uma condição muscular eficiente, mas não, eu sobrecarrego e isso vai virando uma bola de neve. Então, assim, pausas durante essas 4 horas, se você não está, se você está fazendo um trabalho home office, que dá para você fazer uma pausa, ok, mas às vezes você vai estar assistindo uma aula que o assunto é interessante, tá lá correndo, não dá para parar. O importante é você observar mesmo em que postura você está. E para essa dica de postura, tem algumas coisas bem simples. Primeiro, os pés têm que estar no chão. Tá? Se sentou na cadeira, seu pé não alcança o chão, tem que ter alguma coisa para apoiar o pé. Por quê? Porque senão vai aumentar a pressão na parte posterior da coxa. Segunda coisa, quando você senta, você tem que encostar a maior parte das cadeiras, e mesmo a cadeira da sua casa, de quem está assistindo aí, pode olhar a cadeira da cozinha, ela tem um pouquinho onde encaixaria o seu bumbum. Ela é vazada, a grande maioria das cadeiras, que é para isso. Poste posterior da cadeira. E a altura dos seus cotovelos, ela tem que estar em cima da mesa. Se a mesa estiver muito alta ou muito baixa, você vai ter que ou curvar ou vai ter que fazer uma força excessiva, tá? Então, esses são fatores importantes. Muito mais do que pausa durante essas 4 horas seria o exercício físico regular, tá? Legal, e aí você pode... porque eu ia perguntar isso mesmo, né? Que agora que as lojas estão abrindo, né? As lojas estão reabrindo, a ideia de escolher uma cadeira, escolher uma forma, tornar este ambiente de trabalho um pouco mais saudável, essa altura da cadeira, né? Como que a gente deveria escolher com mais atenção, que a gente acaba não escolhendo. Pausa, Fabíola, eu ainda... Muita gente acha que as pausas são necessárias. Você está dizendo aí que mais ou menos, né? E olha que interessante, porque as pessoas falam que as pausas talvez, e eu esqueço aqui de aula, estou pensando agora em home office, as pausas podem significar, é como se você saísse um pouco de uma rotina, vai ter que entregar um trabalho e tal, e quando você é que você vai
sentido, maior dispensa, e aí ficar, ao final, mais horas na frente do computador. De pausas, né? E ao mesmo tempo, né, de que se você é muito disperso, que isso talvez sim. Ah, conseguiu, voltou. Deu certo, Voltou. deu certo. Deu uma travadinha aí. Fabíola, Oi. a pergunta que eu estava fazendo é o seguinte, né? Que existe um embate teórico mesmo, né? De dicas em que uns colocam que não, tem que ter pausa a cada 1 hora, a cada 2 horas. Você acabou de dizer que não é bem assim. E outros que falam o seguinte, um excesso de pausas, o que vai acabar causando? Vai fazer com que o sujeito, muitas vezes, fique disperso, ele vai ter aí um impacto na sua rotina, né, na sua produtividade, ele vai acabar aumentando o número de horas na frente do computador. Então, é uma espécie de autoilusão, né, de que você faz muitas pausas, mas depois você acaba ficando muito tempo, né? Então, essa ideia de que pausa a cada 1 hora é bobagem. É exatamente isso. Na verdade, assim, dependendo da atividade que você está fazendo, um grande número de pausa até tira a forma de você concentrar naquilo, né? Então, sim, sim, sim. Perfeito. e você acaba tendo que trabalhar mais tempo, né? Agora, eu reforço uma coisa que é importante. O nosso corpo é uma máquina. E não adianta a gente querer só dar substrato para essa máquina ou só botar gasolina na máquina a hora que eu vou utilizar. Eu preciso mantê-la ativa o tempo todo. Então, quando eu falo em atividade física, em exercícios em casa, esses exercícios eles devem acontecer não necessariamente no momento em que eu estou fazendo as minhas 4 horas de aula. Então, no meu dia que tem aí 24 horas por dia, eu posso me programar, e aí uma das coisas que eu acho importantíssimo nessa quarentena é rotina. Então, se eu sei que meu horário de aula da faculdade é noturno, eu me organizo para fazer uma atividade de manhã, uma atividade física de manhã, ter todo o meu descanso para à noite assistir a aula, ou à tarde. Ah, não, mas eu estou trabalhando também. Então, se organizar para que essa atividade física aconteça. Não precisa ser todo dia, mas eu preciso incluir dentro da minha semana essa atividade física para que melhore a minha condição durante as 4 horas, 4, 5 horas. Para aqueles indivíduos que já estão com dor nas costas, aí sim a pausa talvez seja necessária. Porque toda vez que eu tenho um fator de dor, quer dizer que algum local
está sendo agredido no meu corpo. Então, eu estou provocando aquela dor. A dor é uma sensação somática, né? Percebida no cérebro, mas que ela vem lá da minha região periférica. Então, é importante entender, se eu estou com dor naquele momento, sim, talvez eu tenha que dar uma pausa, mesmo que a atividade seja importante, eu possa perder o raciocínio, eu dou uma pausa que não precisa ser longa, mas eu mudo um pouco de posição até para me tornar mais confortável. Tá? Mas Ok. algumas dicas de posicionamento aí resolvem muitas das queixas de dor, né? Principalmente Entendi. essas de apoio de braço, celular. Então, alunos que estão assistindo pelo celular, a gente tem... eu falo que assim, até aqui eu estou usando, aqui não tem como eu mostrar, mas sabe aquele negócio de colar no carro o celular Hum, para você usar o hum, Waze e tal? é. Eu, quando preciso usar o celular aqui, eu faço isso, eu Uhum, colo o celular na mesa e ele consegue moldar, então eu consigo mexer no celular, sim, porque ele sim, movimenta sim. conforme ele movimentava no carro. Então eu não preciso ficar segurando o celular, porque a partir do momento que eu fico lá segurando o celular, em vez de ter dor na lombar, você vai ter dor, formigamento nos braços, dor no pescoço e Uhum, assim por diante. Então é importante a perfeito. gente se atentar principalmente a esses fatores. Fabiola, adorei essa dica, viu? Vou espalhar isso para os alunos, viu? Adorei, é uma dica super prática, nunca tinha pensado, e tem vários alunos que estão assistindo aula no celular. Adorei isso, né? Colocar justamente aquele suporte mesmo do Waze, né? Do carro. É, Excelente dica, adorei. Ô, Fabiola, uma outra dúvida é em relação às atividades aeróbicas. Então, atividades aeróbicas, de alguma forma, elas têm um impacto em quem faz home office mesmo? Sendo as atividades aeróbicas que você vai fazer fora de casa, lá correndo, alguma coisa assim? sim. É importante a gente lembrar do que era antes da pandemia, né? Então, assim, eu fazia atividade aeróbia, eu tinha Hum, essa uhum, prática, eu preciso mantê-la, porque meu corpo hum, necessita disso. Algumas pessoas, durante a pandemia, começaram a desenvolver isso, que é excelente. uhum, O cuidado com a prática de exercício aeróbio é que ela precisa ser ao ar livre, tá. se tiver próximo de outras pessoas ou o local que você vai, existe uma pequena circulação de pessoas, a necessidade de você usar máscara, e aí é mais uma Uhum, atenção. A atividade aeróbia com máscara, ela deve ser adaptativa, tá? Você precisa se uhum, adaptar ao uso de máscara, porque você concentra gás carbônico, aonde você teria um retorno uhum, para oxigênio novamente. Então, por exemplo, se você corria, você correr de máscara não é a mesma coisa. É um processo adaptativo. Ah, mas eu vou correr às 4 da manhã, onde não tem ninguém. Ok, dá para você correr sem máscara. Leva sua máscara no uhum, bolso e, se precisou, uhum, coloca. Mas se você vai fazer uma atividade próximo de outras pessoas, a gente precisa fazer o uso de máscara. Mas eu tenho como fazer atividade aeróbia dentro de casa, dentro do meu prédio. Seu prédio tem uhum, escada? Dá para você uhum, subir e descer a escada dentro do uhum, prédio. Uma corda é baratinha, pular corda, uhum, trampolim. Então, tem como, alguns têm uhum, esteira, bicicleta, então, tem como a gente fazer atividade aeróbia também. Mas não uhum. podemos esquecer que a gente precisa do treino anaeróbio, ou seja, do treino muscular Uhum. específico, porque é ele que vai fortalecer, tá? Uhum. E aí, Até tem então, uma pergunta assim, eu não sei se você viu aqui, nesse caso de dor, tem opção de treinos fora o descanso, alongamento, mobilidade e isso. propriocepção. Acho que foi o E Leonardo, o frio foi o Léo que ainda. mandou. É, e o É, frio e ainda. o frio ajuda, né? Ajuda a piorar. Ajuda a piorar. Piorado. Com relação a quem tem dor, essa é uma questão que muita gente acha, eu tô com dor, eu não posso fazer exercício. Não! Você está com dor, você deve fazer exercício. O que o exercício não pode é aumentar a sua dor. Entenda só um processo. Se eu tenho dor, é porque eu estou tendo uma sobrecarga na minha articulação
e a minha musculatura não está sendo suficiente para suportar aquela carga. Quanto menos exercício eu fizer, mais fraca fica a minha musculatura, maior a sobrecarga e a dor só vai aumentar. Então, eu tenho que ter um descanso, obviamente, porque minha musculatura também precisa descansar, mas eu tenho que fazer exercício. Lógico que a gente tem exercícios específicos para patologias específicas e para dores específicas, né? Exercícios que vão depender do nível pré-existente desse indivíduo para que ele consiga realizar, consiga ativar a musculatura sem gerar mais dor. Com relação ao frio, eu bebo muita água, viu, gente? Isso é normal. Ótimo. O frio, isso é ótimo, né? Porque eu só bebo água dando aula. O frio... Mas, Fabiola, essa água aí sua com um pedacinho de limão não, aí... Não é gin, viu? É água mesmo, tá? Fica parecendo. Não é gin. Podem ficar tranquilos. A gente acredita. O frio, ele piora um pouco, mas para qualquer atividade física, basta a gente aquecer. Aquecer é aumentar de 2 a 3 graus a temperatura corporal. Então, uma corrida no lugar, 30 segundos pulando corda, subir e descer escada, você já aqueceu, aumentou a vascularização. E aí você faz atividade ou qualquer exercício de forma segura. Tanto exercício de força, quanto exercício de alongamento. A gente tem muita gente que tem uma característica de encurtamentos muito grandes. E nessa pandemia o encurtamento só aumentou. Porque a pessoa fica a maior parte do tempo sentada, se não está no home office, está no sofá. Não que não esteja fazendo nada, porque muitas vezes muitos trabalham no sofá para fugir da mesa, né? Então, isso é importante a gente trabalhar essa mobilidade articular. Porque a gente... eu falo até, eu comento isso com os meus alunos. A gente tem um boom hoje, falando muito do fisioterapeuta respiratório, né, pelo Covid, na linha de frente, mas eu acredito que, acabando essa pandemia, nós vamos ter um boom do fisioterapeuta ortopédico, porque nós vamos ter e do educador físico, porque nós vamos ter muitas pessoas tentando retomar uma vida antes da pandemia, ou mesmo tentando melhorar aquela condição muscular que não foi utilizada em casa. Porque realmente, eu sou esposa de educador físico, sou fisioterapeuta, meu marido é educador físico, mesmo a gente treina em casa e mesmo assim tem dias que a gente mata o treino. Porque é tanta coisa, é trabalho, porque o trabalho não diminuiu. Por mais que nós estamos em casa, o trabalho não diminuiu. As crianças, a casa. Então, na casa de vocês está acontecendo a mesma coisa, né? Então, às vezes parece fácil falar, ajeite um local com silêncio, pé no chão, tudo. Você fala, e o que eu faço com meus filhos correndo, né? Então, essa é a grande importância aí. A gente pensar que eu tenho que adaptar numa realidade que realmente exista. E eu dou um exemplo bem prático para vocês. Eu tenho o meu escritório, em que eu sempre trabalhei, né, para montar aula, corrigir prova, dentro da minha casa, mas as minhas aulas online estão acontecendo em outro local que eu adaptei. Eu adaptei a minha área externa de casa para a aula online. Então, a cadeira tem a altura das minhas pernas, a mesa tem a altura do meu braço, eu tenho uma iluminação especial, não sei se vocês conseguem ver aqui, para que os alunos consigam me ver. Então, eu comprei uma luminária para que a luz fique suficiente para os alunos e para que eu não force a vista. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho gêmeos de 2 anos e meio. Se eu der aula lá dentro, ninguém tem aula, né? Então, a mamãe sai para trabalhar. Eu fecho a porta, saio para trabalhar. Então, essa realidade, algumas vezes, é o que as pessoas vão ter que fazer em casa. Às vezes, a gente pensa muito, né, em... Eu acho que você chegou a me questionar, a hora que travou aí, sobre mobiliário, né, com as lojas abrindo. Sim.
a gente tem essa possibilidade de adequar uma nova cadeira, uma escrivaninha com a altura correta. Existe a opção agora de você ir até a loja de máscara, de uma forma segura, sem aglomeração, porque a gente ainda tem que pensar em nossas vidas, ou comprar pela internet, né, com a altura certa. Mas nem todo mundo está numa situação em que é o momento de se gastar dinheiro. Eu acho que nós todos devemos olhar um cenário maior, né? Não é todo mundo que vai poder agora comprar uma super cadeira para ter aula online. Então, pega a cadeira da sua casa, está muito alto, então vamos adaptar. Se o pé não alcança no chão, pega livros ou pega a caixa, coloca ali para você fazer o apoio do pé. Então, adapta isso mesmo com crianças. Eu vejo muitas mães, né? Quem aí é mãe e os filhos estão tendo aula online, muitas crianças tendo aula na mesa, por exemplo, da sala de jantar com as perninhas penduradas. Não, bota a criancinha naquela mesinha mesmo que ela almoça, pequenininha, deixa ela estudar lá, não tem problema. Para ela é muito melhor, porque ela vai estar com o pé no chão, com o bracinho onde ela precisa, e não lá na mesa toda debruçada, porque ela não tem altura. Então, são algumas adaptações que a gente consegue fazer de forma barata e de forma efetiva para a nossa casa. Perfeito. Fabíola, mas você acha que alongamento, esse é o basicão do alongamento mesmo, mexer um pouco o ombro, esticar o braço, né? Esticar ali na porta mesmo de casa, esticar o braço para cá e para lá, tentar colocar a mão no chão, né? Você acha que esse alongamento básico, ele já tem um impacto na nossa vida? Então, vai começar a aula às 7 horas, então lá dou uma esticada e tal, papapá. Você acha que isso é bobagem ou isso realmente tem um impacto? Tem, a gente poderia dividir aí em dois fatores, né? Uma coisa é a gente pensar em treinamento, pensar em performance, pensar em melhorar a minha condição, e a outra é pensar em manter o que eu tenho. Então, esse alongamento básico, vou colocar a mão no chão, vou alongar meus braços aqui, vou trazer para a lateral. Você provavelmente não vai ganhar flexibilidade, mas você vai manter a sua mobilidade. E é isso que a gente está fazendo pouco. Porque no dia a dia, a gente faz isso sem perceber. Você pega uma bolsa atrás do banco do carro, você tira alguma coisa do porta-mala, e hoje você não faz mais isso. Você não dá essa mobilidade para o seu corpo. Então, sim, vale a pena. Outra coisa é você pensar em treinamento. Quero melhorar, estou numa fase em que eu estou mais tempo em casa, eu quero melhorar meu alongamento, aí sim, você vai ter que fazer um alongamento que perdure. Aí por mais de 30 segundos, sustentando o alongamento, para que você ganhe mobilidade nesse tecido e específicos, né, para regiões que você precisa alongar. Mas, em geral, um alongamento que funciona muito bem, e são alguns que eu aconselho, primeiro é da região cervical, esse de colocar a cabeça para o lado. Esse é ótimo. Por quê? Porque a tensão que você fica em região cervical é muito grande. Outra coisa que eu sugiro, apesar de não ser para posição sentada, é você observar o tamanho do seu travesseiro, porque travesseiros muito altos ou travesseiros muito baixos, eles podem atrapalhar durante o seu descanso e piorar aquilo que já vem acontecendo. Então, você assistiu a aula até 10h30 da noite, deitou lá com o travesseiro alto, reproduzindo a mesma posição que você estava. Ou dormiu no sofá, no braço do sofá, com a cabeça toda torta. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo, né? Porque depois que a dor aparece, ela é mais difícil do que a gente prevenir. Então, se a gente conseguir não deixar isso acontecer, é mais efetivo. Posso responder uma pergunta? Isso, é estático ou dinâmico? O alongamento estático ou dinâmico, qual é o ideal para melhorar? O alongamento estático, quando ele é passivo e sustentado por mais de 30 segundos, o que é isso? Então, eu coloco a musculatura que eu quero na posição de alongamento e tento ela lá por 30 segundos, isso é um alongamento estático.
eu vou ter um ganho melhor. O alongamento dinâmico, se for um alongamento balístico, que é aquele como bailarina faz para começar o balé, ou como o jogador de futebol faz com a perna, como um pêndulo, esse daí não consegue melhorar a flexibilidade. Ele serve como um pequeno aquecimento e ele só mantém. Existe uma forma de alongamento dinâmico que quem aí já foi meu aluno ou mesmo estuda na área é o alongamento proprioceptivo, né? O FNP, facilitação neuromuscular proprioceptiva. Esse sim é um dinâmico em que a gente usa um método de contrai e relaxa para ganhar e ao final a gente mantém os 30 segundos. O problema do dinâmico é que eu não consigo manter o tempo suficiente para eu ganhar essa plasticidade neural. Por isso que ele não melhora, mas não quer dizer que ele não é efetivo. Ele mantém o que você tem, tá? O Léo, se eu não me engano, é corredor, por exemplo, o alongamento balístico antes da corrida é um alongamento bem efetivo, porque você não quer ganhar o máximo de alongamento, você quer ativar a musculatura e aquecer, então seria eficiente, tá? Mas se você quiser ganhar, o estático é melhor. Muito bom, viu, Fabíola? Fabíola, eu vou pedir para você, então, deixar aqui para a gente, né, algumas dicas finais sobre postura. O que a gente pode deixar aqui registrado na memória, registrado aqui na cadernetinha, como dicas finais de postura? Bom, acho que as dicas principais são: atente ao seu local de trabalho, sempre com as costas encostadas na cadeira, sabendo e sentindo que você está tendo que ativar a região abdominal. Se você vê que você está curvado, você está numa posição agradável, mas não efetiva, pés apoiados no chão e monitor sempre na sua linha de visão, para que você não tenha que colocar a cabeça para frente ou para cima. Se você vai assistir aula online, não coloque o computador na sua frente, dá um espaço para o seu caderno, porque senão você vai trabalhar em rotação de tronco e isso pode gerar dor. Outra coisa importante, gente, nós estamos num momento de pandemia, um momento em que as atividades estão muito diferentes, mas o lazer é fundamental para que o nosso corpo também entenda o momento, né, de trabalho. Então, rotina, atividade física e lazer. Mas o meu lazer era ir ao bar. Então muda, leia um livro, assista uma live, escute uma música, dance, sabe? Ative seu corpo e tente educar o melhor possível a sua postura. Porque é essa postura, e não só durante as aulas, também quando você estiver num sofá assistindo televisão ou deitado, para que você tenha uma melhor condição do seu corpo. E pratique atividade física, seja ela aeróbia ou anaeróbia, né, que seria o exercício localizado, o exercício muscular, porque é isso que vai efetivar a contração muscular e diminuir a possibilidade de lesão e a possibilidade de dor, principalmente nas costas, no pescoço ou mesmo em região de braço, tá? Eu acho que essas são as principais dicas para todos que estão aí trabalhando em um home office adaptado, que não tiveram tempo, né, de estruturar a sua casa para um home office. Então, tente estruturar de uma forma, vamos dizer assim, mais prática e com essa visualização, tá? Eu acho que fica muito mais dinâmico isso daí. Muito bom, viu, Fabíola? Olha, muito obrigada pela sua participação, sua presença aqui. Você trouxe aí ideias muito bacanas, muito produtivas, né? Mens sana in corpore sano. Então, essa ideia que às vezes a gente só pensa na cabeça, esquece do corpo, você trouxe aí uma série de visões e perspectivas bem interessantes. Então, agradeço muito a sua participação de todo mundo aqui que nos assistiu. E aproveito para convidar todos vocês para a nossa próxima live, que vai ser na sexta-feira. A próxima sexta-feira, dia 12, 18 horas, com o professor Ronaldo Barbosa, que vai falar sobre organização pessoal
para autoestudo. Então, também em épocas de pandemia, tá certo? Tchau, então, pessoal. Gabriela, eu queria só agradecer a todos que estavam presentes, obrigado, e qualquer dúvida aí eu estou à disposição. Fiquem à vontade para depois no Instagram me perguntarem, e espero que a gente tenha um curto período ainda de pandemia, né, e possamos estar todos juntos aí. É isso aí, Fabiola. Muito obrigada. Tchau, Tchau, tchau. muito Tchau. obrigada.